Alô, alô, mundo. Alô, alô, cosmos. Olhos, ouvidos, poros, peles. Disseminários. Parece a improvisação do pensamento em movimento, do pensamento em som, do pensamento em picho, em grafismo, do pensamento que rompa com a própria imagem do pensamento, de uma provocação filosófica, que pensar da forma que a gente pensa não seja mais possível. Que o pensamento irrompa os corpos dos desejos, contra os modelos paralisantes de pensar a realidade. O vírus e o virtual. O vírus e o virtual. Intensidades para uma virtual da insurgência. Essa improvisação, intensidades para uma poética da insurgência. Essa improvisação filosófica contra o que prende o pensamento nas palavras e paralisa os corpos em mediações idealizadas, contra o pensamento prisão, esse pensamento irruptivo quer tirar da própria coisa, a intensidade de um desejo, que provoque a ação. O vírus e o virtual. O que é o pensamento diante de um silêncio em que não é mais possível falar? O que é o pensamento diante da morte em que não existe mais um homem para pensar ou uma língua para falar? Como se é possível pensar diante da destruição cultural, do genocídio, da constante necropolítica? Como pensar o impossível que o pensamento não ousou pensar? De onde tirar essa força de um corpo preso na própria ideia cultural, preso na própria colonização, quando essa cultura desaba, quando essa ideia de pensamento não move mais nada, quando o corpo morre, quando o corpo morre, é morto, quando o corpo é morto, quando o corpo é isolado, quando o corpo é largado, quando esquecido, abandonado, rebaixado, pensar diante da desordem social, do caos que pode desestruturar as coisas normatizadas na repetição cultural de si mesmo, na repetição dos privilégios. Como irrompe um pensamento cujo vírus é a febre da revolução. Um pensamento que se desvia do seu destino de homem branco, de homem intelectual, de homem falocêntrico. Um pensamento que se invagina de líquidos, de fluidos, e vapores, gozos. E abandona o próprio lugar racional, privilegiado de pensar sobre determinada realidade. É a queda desse homem branco, desse homem
estado desse homem institucional, o teatro e a peste. Essa queda que torna possível, não é esse caos que torna o virtual atual, que faz com que simula testemunhar a ideia de destruição do social, ou a ideia de morte, de queda, da imagem idealizada que a gente tinha de como a sociedade deveria funcionar, age dessa queda, linguagem, vida, que todas as forças se convertem, não é por uma aproximação dessa queda, que todas as forças se convertem, históricos, o agora, não mais em testemunho, em medo, que não aconteceu, mas intensidade que transforma, cuja linguagem... O vírus é uma intensidade que transforma, o vírus não é somente escrita na biologia da superfície, mas é um vírus que se comunica no nó, não pode mais... nada ruidoso, a não ser gritar, estilhaçar, vírus que se dá no nó, romper, ruidoso, ligar, do biológico, conectar, e do político, morrer, explodir, arte, em mil pedaços, cuja arte pode, em mil pedaços, pode transformar o medo, ser considade, ser configurando constelações, de intensidade de corpos ainda não nascidos, antes de nascer e depois de morrer, mas sem metafísica, como concreto do agora, do ato, que não há mais representação, impulsiona uma transmutar força coletiva de ruptura, do dilacerante, a força então é tirar de um rio em fissura, poesia, pecar, é hackear, é transmutar, é hackear, é piratear, sons gráficos livres da imagem, do das fim, palavras, da imagem do corpo, da morte, do desabamento, o inverso, que é inverso, como que é revolução, grande liberação cósmica das potências da fissura, em que transfigura o improdutivo, o impensável, em afirmação de uma nova vida, sem corpo, sem voz, sem olhos, sem ouvidos, sem peito, sem pulsos, sem ossos. Um rio de fogo transmutados, caídos na cor vibrante do sangue da orelha de Van Gogh, do grito da mão queimada, dos passeios do delírio ambulatório de Elliot Sica, dos filmes translocados de Glauber Rocha, dos sonhos do surrealismo concreto, dos moradores de rua, da fome, do asfalto, do sonho do corpo como ninho de uma casca, converter, que abraça, transmutar os ossos, o sentido das árvores humanas, força de linguagem, com pássaros nascidos entre os dorsos, de poéticas, de insurgência, de novos naves virtuais e vírus concretos, políticos vitais. A força radical da febre revolucionária, em que a ideia não cabe mais nela, contamina outras vias, e o organismo não retém mais nada, nem os órgãos, nem os sentidos, nada se priva no organismo,
Então o ato é o ato, sem imagem, sem representação. O corpo é o outro, o acontecimento, a inversão da mortificação em corpo pleno de vida. Fogo de linguagem, corpos coletivos, cybers, constelações, sentidos, linguagens, telas, derivas. O fluxo sem limite atravessa o que o paralisa, fura os bloqueios, salta os muros, desorganiza os organismos e canta uma música do futuro que é agora, que não é mais futuro. E canta e dança uma filosofia do futuro que não é mais futuro, que é agora, agoridades de agora. Esse pensamento vibrátil, preso no caixão cultural, massacrado, mumificado no cadáver cultural, essa fantasmagoria do corpo encantada por Lygia Clark, essas fantasmagorias materiais da imaginação, onde se quer dizer não, se diz sim. E onde se quer forçar o que não é do não ser, emerge. O que não é emerge como indeterminação do nascido, do possível, do devir. O vírus é a febre revolucionária concreta de uma intensidade urgente.